Oi, meu nome é Otávio e esse é o terceiro episódio do canal do podcast e é a primeira vez que a gente entrevista um professor e dessa vez foi o professor de matemática Moacir. O cara é bom da aula, o cara é bom conversar, o cara é bom em tudo e nesse podcast ficou muito da hora e espero que vocês curtem. É isso aí. Tá, calma. Você tem Boa tarde, a gente tá no terceiro, segundo Quarto? episódio. É o quarto. Não, é o terceiro episódio. É o terceiro episódio episódio com o primeiro professor a ser entrevistado, o Moacir, o professor de matemática. Porque não teve outro professor antes? Ainda não, mas ainda tá marcado com o Fuad ainda, Sim, mas ele ainda a gente não... marcou que na sexta-feira a gente vai se encontrar com ele, na sexta-feira. Mas sexta-feira ele vai ter dependência comigo. Eu sou o único aluno de dependência O cara sociologia. foi o único que pegou dependência com a Fuad, cara. E aí? Sociologia. Então. Mas então, professor, como que a matemática trouxe tanto interesse ao senhor? O que fez você abrir os seus olhos para este mundo de cálculos ou de contas? Ou de conta? Resumir, por que Na você quis fazer verdade- matemática? Não, legal, a pergunta é legal, mas ela tem dupla resposta para você. A primeira é que quando eu estava na sétima série, antigamente era sétima série, né? Sim. Hoje é oitavo ano. Sim. Quando eu estava na sétima série, meu professor de matemática era simplesmente um carrasco. E ele não ensinava nada para ninguém e cobrava um monte, entendeu? Sim. E eu tirava nota baixa direto, eu não conseguia entender aquilo. Eu, em casa, tentava fazer tarefa, eu debruçava em cima do livro assim e começava a chorar. Aquele cheiro que o livro tem, porque todo livro tem um cheiro, né? Tinta e tal. Aquele cheiro entrava na minha narina assim e me deixava desesperado, entendeu? Sim. Aí uma vez minha mãe me viu chorando, ela perguntou o que estava acontecendo e eu falei para ela que eu não entendia nada que o professor estava falando porque ele não explicava. E como minha mãe era analfabeta, ela não tinha condição de me ajudar, né? Aí ela pediu para uma pessoa que a gente tinha um bar na época, aquela pessoa era professor. E minha mãe me viu desespero, chorando, ela pediu para aquele professor, o senhor pode ajudar meu filho, né? Porque eu era menino, né? Tinha 13 anos. Aí esse professor, ele era diretor de uma escola e era professor de matemática, coincidentemente. E ele se prontificou a me ajudar. Com 10 minutos que ele começou a me explicar, abriu minha cabeça e eu falei assim, eu quero aprender esse negócio, entendeu? Eu sou capaz de aprender isso aqui. Não é tão difícil assim e o que está faltando realmente é o professor explicar, entendeu? Aí com a explicação dele eu entendi. No ano seguinte, eu estava no oitavo ano, que é a oitava série, antiga, eu comecei a trabalhar numa construtora, como aprendiz de desenhista de projeto. E aí me interessou de vez a matemática por conta dos projetos que eu fazia, porque era geometria pura aquilo, entendeu? E aí eu me interessei demais por isso. Por conta disso eu nunca mais deixei nem a engenharia e nem a matemática. Então hoje, por exemplo, tem 43 anos que eu dou aula. Faz 45 anos que eu faço construção de casa e projeto arquitetônico, porque eu me encantei com a geometria, com a matemática e trabalho com isso. Sim. Entendeu? História massa. Então. Mas então, professor, agora quantos anos você já vai completar quantos anos mesmo de você dar aula de 43. 43 anos. profissão. De 43 anos. Qual foi a Você- maior qual- vivência, né? Qual que é a matéria de matemática que você sente, que ainda você sente aquela chama de vontade de felicidade? Eu sei que você gosta de bastante de vários conteúdos, mas eu digo especificamente que você olha assim pra ela assim, ela continua sendo a mesma que você viu pela primeira vez. Matemática é um negócio muito amplo, né? Muito vasto, mas Sim. eu, por exemplo, sou apaixonado por geometria. Geometria. Entendeu? Então, quando eu faço uma questão, eu tenho um conteúdo de geometria para estudar, eu fico fascinado com ele, entendeu? Sim. Esse assunto aqui, logaritmo, também eu gosto muito, porque ele consegue resolver problemas que a cabeça muitas vezes não atinge, Sim. não vai lá, entendeu? E ele consegue, você viu ali, cálculos muito rápidos, muito difíceis, ele faz de uma forma muito fácil, entendeu? Então, logaritmo é um negócio muito interessante de estudar. Sim. Mas a geometria me encanta sempre, né? Porque a geometria, ela leva para a arte.
Uma vez que você fez um rabisco no chão, desenhou uma coisa na lousa, já está definido, aquilo está definido. Então aquela figura já está montada, não volta mais. Então ali tem cálculo de ângulo, cálculo de medida, cálculo de área, cálculo de um monte de coisa que a gente consegue fazer naquilo que está lá. Sim. Entendeu? Isso encanta. E... Para quem gosta, né? Para quem Sim. gosta de estudar. É. E para quem gosta de arte, né? Por exemplo, se você se permite pesquisar depois, uma hora, existe um artista que falecido há pouquinho tempo, Cornelius Escher. Se você quiser pesquisar sobre Escher, você vai ver que é um artista que tudo que você vir dele é feito à mão. Não é nada de computação gráfica, é à mão. Sim. Desenhou aquilo na mão. É fantástico. Ele ousa o improvável, ele ousa o impossível. Tudo com geometria e tudo com uma arte sensacional. E aproveitando, falando sobre inteligência artificial, essas coisas, você tem preocupação de que essa inteligência artificial, que vai ficando cada vez mais comum na sociedade, ela pode acabar prejudicando prejudicando o sedentarismo, porque as pessoas estão usando mais calculadora para fazer contas básicas, né? Igual você já No citou. seu caso, tem uma história aí que, se não me engano, você me contou, da vez que você foi lá no mercado e era uma conta tão simples que ela teve que usar uma soma calculadora. básica, né? É uma soma básica. O que acontece é o seguinte, tudo que é feito em prol da sociedade, com inteligência, com respeito, com responsabilidade, é bem-vinda, certo? Sim. E a clonagem é muito bem-vinda em tudo. Agora, se você pegar para o lado errado, para o lado do mal, é complicado, entendeu? Então, tudo que é desenvolvido, ela tem dois lados. Vai ser usado para o bem ou você vai ser usado para o mal. Certo? Então, a inteligência artificial é um negócio sensacional. Sim. Tá? Então, se bem usada, se bem aplicada, ela é fantástica. Tá certo? Agora, tem pessoas que desvirtuam isso e começam a disparar fake news feito louco aí, ó, que acontece e acaba complicando a vida de muita gente. Então, isso é complicado. Tá certo? Agora, se for para o bem, é muito bem-vinda, tá certo? E não vai tirar emprego de ninguém, não vai causar problema para ninguém. Muito pelo contrário, ela vai ter que ser trabalhada, pesquisada e tudo mais, tá certo? Vai gerar Então, quando veio, por exemplo, computador, aquelas indústrias, né, com aquela mecanização toda, o pessoal fala, vai tirar emprego das pessoas. Não vai não, entendeu? Porque cada vez você precisa de mais gente mais qualificada para poder fazer isso. Sim. Então, força o quê? Força as pessoas a irem se qualificar, força as pessoas a irem procurar. Entendeu? Qualificação para poder trabalhar. Sim. Hoje, por exemplo, se você pegar aqui no agro, um operador de máquinas, por exemplo, tem um salário muito bom. Muito bom. Cadê os operadores de máquinas? Não tem. Por quê? Porque os caras não querem pesquisar, mas preferem ficar com o celular na mão, brincando, fazendo nada, do que se qualificar e ir lá trabalhar. Você vai trabalhar numa máquina com tudo de computação avançadíssima, o salário é muito bom. Sim. E eles dão um curso de graça para isso, entendeu? Existe um monte de curso gratuito para isso. As pessoas não querem se qualificar. Um ou outro que vai. Quem vai se dá bem. Tá certo. E aí? Tipo, o senhor fala de profissões ligadas à matemática, a pessoa não quer se qualificar. Como, muitas pessoas que tentam se qualificar ou pensam, não sabem como poderia se qualificar. Por exemplo, área de ciência. Normalmente a pessoa, assim, quando ela vai fazer química, ela não pensa que ela vai poder trabalhar em uma fábrica, alguma coisa assim, a princípio, na maioria das vezes. Quando eu entrei no curso técnico em química, eu não imaginei que eu podia trabalhar. Poderia ter tanto leque de oportunidades. Sim. Então, você acha que isso pode ser uma falta de informação que poderia ser trazida mais para nós no fundamental, para a gente poder buscar? Com Porque certeza. Veja, nós precisamos muito de pessoas técnicas, entendeu? Você tem condições de fazer um curso técnico, começar a trabalhar, tá certo? Já vai trabalhando, já vai ganhando sua vida, vai se preparar para ir para a universidade, depois fazer um curso superior e tudo mais, e prolongar isso aí e qualificar cada vez mais. Só que as pessoas, elas são muito acomodadas, entendeu? Então, o Instituto Federal, ele oferece um monte de coisa, a Universidade Federal, um monte de coisa, está tudo aí, entendeu? Aqui, por exemplo, no campus, o curso de alimentos aqui vai ser extinto, é gratuito, não paga nada, é excelente com esse monte de laboratório que tem aí. Você vai lá na Unic, custa uma grana aquilo lá e está lotado. Por que aqui não tem pessoas e lá na Unic tem? falta de informação, talvez. Porque não quer estudar, porque aqui precisa estudar pelo menos um pouquinho,
Lá você entendeu? paga, Lá você. passa. Então é complicado. Então existem essa preocupação, entendeu? A UFMT está oferecendo aí, ó, 900 vagas agora entre mestrado e doutorado no estado inteiro. 900 vagas, moça, é muita vaga, entendeu? Cadê as pessoas para fazer? Entendeu? Então as pessoas preferem ficar brincando, ficar à toa ou assistindo novela do que ficar se qualificando. Você entendeu? E agora você foi falando agora mais aprofundadamente em relação à faculdade mesmo, sem ser tipo curso técnico, essas coisas. Você falou que tem pouca gente que não se qualificar. Atualmente, a nossa geração, pelo menos que se percebe, é uma das primeiras gerações, assim, tipo, depois dos nossos pais, pelo menos, que não quer fazer uma faculdade, assim. Porque na época da minha mãe, tipo, o objetivo de vida era fazer faculdade. Hoje em dia... Objetivo, na época da minha irmã, o objetivo de vida era fazer faculdade. Da minha avó, a mesma coisa também. O que você acha? O que você acha disso? Tipo, qual o problema isso pode trazer? O seu ponto de vista sobre isso? Muitas outras coisas além disso. Bom, o que eu vejo são 2 pontos. Primeiro ponto, a falta de interesse de você crescer. Por quê? Quando eu era jovem, eu fui ensinado, eu fui doutrinado a querer construir um futuro para mim. Entendeu? Então eu queria comprar casa, eu queria comprar carro, eu queria fazer. Eu não queria ficar na barra da saia da minha mãe. Hoje não. Hoje eu já tenho casa. Para que eu vou construir uma casa? Para que eu vou gastar dinheiro fazendo uma casa? Eu já tenho casa, que é a casa da minha mãe, que é a casa do meu pai. Eu não quero nada novo para mim. Quer dizer, está bom demais, entendeu? Então a falta é estagnação. O segundo ponto é esse camarada aí, ó, o celular destruiu as pessoas, entendeu? Sim. As pessoas não têm mais interesse em fazer nada, elas só querem ficar nas redes sociais, só querem ficar brincando, não querem mais estudar, não querem mais fazer nada. Então esse cara aí destruiu famílias, destruiu escola, destruiu futuros. É o craque da nova geração. É o craque da nova geração, sem dúvida. Então, professor, agora... E ó, pela primeira vez, não é o Moacir que está falando, são pesquisas que estão falando, a primeira vez que a geração nova é pior que a velha. Em questão de termos de provas, qualidade intelectual, a primeira vez que a nova geração vai ser mais alienada do que a anterior, entendeu? Porque sempre as pessoas querem cada vez se qualificar mais e mais e mais, entendeu? Para ser melhor, entendeu? Porque o meu lema é assim, eu estou aqui dando aula porque eu quero que você seja melhor que eu. Esse é o meu papel, fazer com que você, meu discípulo, seja melhor do que eu. E eu tenho tantos desses, cara, que já estão espalhados pelo mundo afora, entendeu? 43 anos de magistério, tem muito aluno. É verdade. Entendeu? De mais de 200 mil alunos. Vai ver que você já teve um outro sapecão do CPA 3. Sapecão do CPA. Tem muitos, entendeu? Então tem alunos espalhados pelo mundo inteiro. E são geniais. Geniais. Você entendeu? Muito melhor do que eu. Foi para isso que eu trabalhei com eles. É para isso, foi feito para eles. Entendeu? Que na universidade eles consigam crescer. Agora, o que está acontecendo? Alienação total, estagnado. Sim. Isso é complicado. De vez em quando você pega um, pega outro, quer mais, quer buscar. Quero que antigamente todo mundo queria. Hoje é um ou outro que quer um pouquinho mais. Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Não é gostoso de ouvir, mas infelizmente é verdade. Então, professor, tipo assim, como que já estão essa fase de decaimento, por qual toda a geração está tendo umas qualidades que estão pigorando, você acredita que tem uma possibilidade de que isso possa ser recuperado com o tempo? Por exemplo, nesses casos aqui, eu acho que a matemática, as notas, na verdade, de educação, é uma opinião minha, sabe? Elas são cada vez mais piores porque por conta de uso excesso de celular e também por causa da pandemia, porque as pessoas não tiveram muito conteúdo na época da pandemia, tipo, por exemplo, no nosso caso, eu não tive... O nono e o oitavo Eu não tive nono ou oitavo ano, teve alguns que não teve sétimo. Muita gente chegou a perder até o ensino médio. Também completando o que o Otto falou, uma coisa que, agora que eu parei de pensar, tipo, hoje em dia, tem muitos pais que são muito protetores. Tipo, tem pai, não é o meu caso, né? Mas tem muito pai que fala assim, não, por que você vai sair de casa? Tipo, mãe fala, por que você vai sair de casa? Tipo, você pode continuar aqui, fazer a faculdade, terminar aqui. Aí a pessoa, acaba aprendendo o filho, né? Começa a aprender e o filho começa a pensar, se eu tenho um lugar aqui, pra que eu vou para outro lugar? Pra que eu vou para outro lugar? Pra que eu vou fazer faculdade ainda, entendeu? Será que isso também tem a ver com a geração passada que tá aprendendo nós? Tem alguns casos disso. Tem.
sim, claro. Mas olha só, E também, a tipo, questão da superproteção dos pais hoje, ela tem uma relevância, ela tem uma importância. Essa superproteção não é à toa, porque as coisas aí fora estão muito perigosas. Quando eu tinha 15 anos, eu saía meia-noite da casa da minha namorada e ia embora para minha casa, andava 7 quilômetros a pé, não tinha mais ônibus, entendeu? E estava tudo certo, sabe? Não tinha problema nenhum, você andava sossegado na madrugada, de noite, 10 horas da noite, 11, meia-noite, 1 hora, 5 da manhã, você andava sossegado. E os pais não se preocupavam com aquilo, porque você estava seguro. Hoje não, hoje você não consegue andar na sua rua 10 e meia da noite, que é perigoso você ser assaltado, entendeu? Então, é muito complicado. Sequestros relâmpagos, um atrás da outra, entendeu? Traficando de droga. Hoje os jovens são alvo fácil, muito fácil. E outra, vocês têm uma grana alta no bolso, vocês andam com eles, isso é muito perigoso. Você entendeu? Então é complicado isso. Então os pais meio que protegem os filhos, o excesso de proteção, muitas vezes por causa disso, com certeza. Entendeu? Mas... Agora, eu acredito que a pandemia ela teve um prejuízo avassalador na geração. Entendeu? Vai ter muitos anos para recuperar esse prejuízo que a pandemia causou. Vai ter geração que não vai conseguir, entendeu? Vai ser complicado, já está destruído, entendeu? Essa lacuna está aí. Se os professores não tiverem muita paciência de ficar voltando um pouquinho para aquilo que precisa, que era para ter sido ensinado e não foi, os professores, se não tiver essa paciência, complicou, entendeu? Agora, ninguém vai substituir o professor. Nunca. A pandemia veio para mostrar isso. Antigamente falava assim, antes da pandemia, pouquinho. Professor é uma raça em extinção, porque a gente consegue estudar sozinho pela internet, não sei o que, a gente não consegue. Veio aí a pandemia para dizer que está provado que o professor sempre vai ter que existir, vai ter que formar na faculdade professor, entendeu? Porque não tem jeito, nada substitui o professor. O professor é tipo. O professor. Pra provar isso. É tipo o pai, tipo, você não tem. Tipo uma mãe, tipo, você não consegue. O pai você precisa dele pra crescer. Pra crescer, você não consegue, tipo, sem, tipo. Mesmo que você saiba o que fazer, você não vai ter uma direção certinha, você vai se perdendo no processo. O professor já dá aquela direção bem clara, assim, e também é bem mais didático, né? Porque ele já sofreu aquilo e ele consegue, tipo. Por ele ter sofrido aquilo, ele já consegue falar assim, ele vai ter problema aqui, eu vou seguir ele pra cá, então. O aluno ele não sabe o que você A gente, enquanto jovem, a gente não consegue perceber que o pai e a mãe já estão vendo lá na frente. Então. Ele está vendo que você vai fazer besteira. Ele está tentando te orientar, mas você, como quer passar por isso, você acaba desobedecendo a ele, não ouvindo o que ele fala e vai e quebra a cara. Aí você olha e fala, como é que você sabia que eu ia quebrar a cara? Que ele já tava na cara que você ia quebrar a cara. Só que você tem que quebrar a cara para você ver que não ia dar certo, entendeu? Então, quem tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, no caso dos pais, e são seus amigos, aliás, são os únicos amigos que você pode realmente confiar, são esses dois caras aí, entendeu? Que nunca vão te abandonar de jeito nenhum, eles sabem do que eles estão te falando, entendeu? É isso. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu acho que porque é uma entrevista de curta-metragem, né? Basicamente. Curta-metragem. É uma curta-metragem. 18 minutos. Minutos. Curta, né? Mas assim, cara, velho, muito bom aprendizado. Muito bom aprendizado, né? Porque a gente tem que crescer, amadurecer, né? Tipo, para nós mesmos, assim, tipo, essa lição pode ser muito mais além de que uma conversa, sabe? Tipo, já é algo que tem que ser escrito. Porque também, né? Não é todo mundo que tem possibilidade de ter essa visão aberta nisso. Porque, tipo, muitas das vezes agora, tipo, vamos supor que as gerações que são mais, que vão estar vivas no futuro, só vai sobrar, tipo assim, nós daqui, tipo, que tá sem interesse, sabe? Tipo, e como que a gente vai espalhar essas dúvidas, essas coisas, sabe? Tipo, meio... Eu acredito na juventude, eu acredito no ser humano, você entendeu? Sabe por quê? Vai chegar um momento, tá chegando esse momento, que as pessoas vão ter que chegar e falar assim, nós temos que mudar isso aqui, senão não vai ter mais planeta pra gente, entendeu? Então, os governantes, os líderes mundiais, estão batendo nessa tecla, né? O discurso do presidente na ONU foi em cima disso, segunda-feira,
entendeu? Porque tem que tomar alguma coisa. 43 graus não é normal, entendeu? Dá 50 graus lá entendeu? Não tem como. Na Europa o pessoal morrendo tudo, desesperado aí, não tem como. Então tem que mudar, alguma coisa tem que ser feita, certo? Vai ser feito, os governantes vão tomar uma atitude com relação a isso, porque não vai ter mais planeta mãe não, cara, entendeu? Então essa natureza aqui está indo embora, e a gente se não segurar vai complicar, entendeu? Eu acho que as decisões estão sendo tomadas. Uma coisa que eu percebo assim, eu sou uma pessoa muito ligada à arte, porque tipo, eu sou sempre envolvido nesse meio. E uma coisa que eu percebo agora, que bastante artistas estão tentando resgatar coisas tipo arte no estilo mais natural, coisas mais ligadas à natureza, também pra buscar animais, essas coisas, para tentar buscar essa ideia e para tentar pelo menos que subconscientemente mudando cada vez mais a sociedade para prestar atenção na natureza e ver que ela é bela e que você tem que cuidar dela. Tipo, não é porque a natureza, porque assim, ó, a gente pode não cuidar da natureza, a gente vai morrer, mas a natureza vai continuar lá, porque a natureza é eterna. Tipo, ela pode acabar como a gente conhece agora, mas no futuro ela pode se reinventar de uma forma como ela sempre faz. Mas o que vai sair prejudicado mesmo vai ser o humano, porque ele não vai conseguir, ele não se adapta como a natureza se adapta, entendeu? Então por isso que eles buscam essas ideias aí pra gente ter consciência e não prejudicar nós mesmos. Agora começa a cuidar do maior presente que Deus te deu, o seu corpo. Comece a cuidar do seu corpo, porque nós temos que cuidar do nosso corpo para que a gente esteja bem, tá certo? Porque essa máquina que Deus deu para nós é cópia fiel do dele, entendeu? E ele presenteou a gente com isso. E essa máquina é maravilhosa, você entendeu? E ela tem umas reações assim muito especiais, entendeu? Que a gente, nossa cabeça não consegue imaginar como que aquilo se dá, entendeu? E ela é perfeita e a gente tem conseguimos detonar esse corpo, detonar essa máquina tão perfeita. Começa no nosso corpo, depois nós vamos cuidar da nossa vizinhança, da nossa redondeza, que é o nosso planeta mãe, a nossa natureza, entendeu? Começa pela nossa casa, nossa vizinhança, e aí começa pelo nosso bairro e nossa rua, e aí vai aumentando. Eu acredito nisso, eu acredito no ser humano, eu acredito que a pessoa ainda vai cuidar. Entendeu? Eu acredito no jovem, no estudante, eu acredito na educação, senão eu não estaria aqui. Entendeu? Pô, mais uma vez. Muito obrigado, velho. Sim. Uma entrevista muito boa. Muito obrigado por ter participado. Acho que é isso.